tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula dessa semana. Hoje, a aula do dia 26 de maio, terça-feira, e nós vamos estar falando sobre um tema muito importante. Aula do caderno, 19º caderno, né? Vamos estar falando hoje sobre instrumento de orientação pedagógica, o estudo de caso. Essa aula ela é propícia, né, para o profissional do atendimento educacional especializado, que é o profissional responsável para executar, né, esse instrumento que é o estudo de caso. Por essa razão, né, nós estamos hoje aqui para falar sobre esse assunto. A você também auxiliar da vida escolar, que estará recebendo todas essas informações para também conhecer, né, o que é esse tão famoso estudo de caso, esse instrumento pedagógico hoje usado como um instrumento mediador, avaliador, né, para dar suporte aos alunos neurodivergentes que ainda estão em investigação diagnóstica e aqueles que já têm também o diagnóstico, mas têm uma vida toda mudada dentro da estrutura pedagógica na sala de aula e que necessita dele para mediar o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, e o PAEE, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado. O que é o estudo de caso? Que instrumento é esse? Né? Um instrumento a qual o decreto 12.773/2025, ele traz alguns eixos jurídicos e pedagógicos para a elaboração, a construção do mesmo. Né? E sabendo que o instrumento de orientação pedagógica como estudo de caso é um instrumento colaborativo, ele não pode só simplesmente ser feito com um profissional do AEI, né? Na verdade, o profissional do AEI é quem executa o instrumento após ele ser construído, mas a sua construção, ele é colaborativo, ele tem que ser colaborativo, para ele ter uma validade, uma capacidade, né, na sua função, ele tem que ser colaborativo, ou seja, através da informação da família, através da informação do gestor da escola, do coordenador, do professor do AE, do próprio auxiliar da vida escolar e até mesmo do próprio aluno, né? A maneira que o aluno se expressa, a maneira que o aluno se comporta, a maneira que ele está desenvolvendo na sala de aula. Então, esse instrumento, ele não é construído de qualquer jeito, de qualquer forma. Ele tem que ser colaborativo para que ele tenha validade, né, na sua função. O estudo de caso na sala de recursos multifuncionais, SRM, serve como um roteiro prático para mapear as habilidades do aluno neurodivergente e estruturar o plano educacional individual, que é o PEI, né? Abaixo aí no caderno, veja a estrutura desse instrumento e o modelo prático ilustrado com elementos visuais para guiar sua aplicação. Ou seja, o estudo de caso, ele traz uma estrutura, né, enquanto instrumento, e que ele é um instrumento de validade pedagógica, embora a justiça hoje ela traz esse olhar, né, para garantir que esse instrumento ele seja construído, né, como garantia de direito dos alunos neurodivergentes que assim dele precisar. Né? O preenchimento deve focar nas barreiras de aprendizagem e nas potencialidades do estudante, indo além do diagnóstico clínico. Né? Então, o que acontece? O estudo de caso hoje ele é construído para poder, ele é um roteiro, né, que deve ser construído para que dê suporte a esses alunos que ainda estão sob investigação clínica, né? A gente sabe que a rede pública de saúde ela é um pouco demorada ao termos do eixo pedagógico, né? Muitas crianças, muitos alunos que precisam do diagnóstico para devidos fins, né? Principalmente enquanto todo esse atendimento especializado
é muito difícil para que esses profissionais eles tragam um roteiro fechado enquanto o diagnóstico está em andamento. E por muitos e muitos e muitos anos, e não tão longe, né, até mais ou menos há um ano atrás, muitas escolas ainda, antes de saírem a portaria, né, o decreto 12.773/2025, ao qual fala sobre a fluência e a construção do estudo de caso, né, com mais eficácia, muitas escolas, elas violavam esse direito que o aluno neurodivergente, ele só poderia ser matriculado na sala de recurso se tivesse o diagnóstico, como se o diagnóstico fosse uma sentença para que esses alunos tivessem somente esse direito se apresentasse esse documento clínico nas escolas, nas salas de recurso, né? Então, o decreto ele traz à luz que a sala de recurso ela não pode mais estar dentro desse olhar, violando esse direito desses alunos neurodivergentes, a qual é um direito garantido para eles, independente de que tenham ou não o diagnóstico fechado. E aí alguns profissionais de dentro perguntam, mas como a gente vai trabalhar a desenvoltura, o desenvolvimento desse aluno se a gente não sabe qual é a especificidade dele? De fato, precisamos sim ter um olhar da especificidade não para sentenciar o aluno, mas para desenvolver as atividades, né, e eliminar as barreiras corretas que o aluno vem apresentando, né? Pois a gente sabe que existem alguns critérios que são muito parecidos, com TDAH, com TEA, com dislexia. Existem sintomas, existem critérios que são muito parecidos. E para alguns fins, é realmente preciso a gente saber a especificidade desse aluno para que haja um trabalho de qualidade mais exato, né, na questão de desenvoltura e desenvolvimento desse aluno nas sessões. Mas isso não traz uma olhada que a gente tem que deixar esse aluno na vitrine lá de fora, né, para que ele não tenha esse acesso ao AEE, ao atendimento educacional especializado, porque ele não tem um diagnóstico ainda. Então, com toda essa confusão mental, com todo esse conflito de pensamento, de que não é, de o aluno tem direito, não tem direito, como a gente vai fazer, como não vai fazer, se não tem ainda um diagnóstico. Para isso, o decreto ele traz ao espelho do estudo de caso, sendo que o profissional pedagógico, né, ou seja, o profissional do atendimento especializado, do atendimento educacional especializado, AEE, esse profissional ele vai construir esse estudo de caso com as informações colaborativas, parte com a família, vai procurar a família, vai procurar se a criança ela já está sob investigação clínica, essas respostas já vão estar também dentro do processo de elaboração do estudo de caso dessa criança, a própria escolas até mesmo de relatórios de escolas anteriores a qual ele participou, também vai estar contribuindo. Após toda essa conjuntura de informação, vai se estruturar um estudo de caso desse aluno. Esse estudo de caso, gente, vai servir como uma ponte para esse aluno que foi encaminhado para a área da saúde ou já está em processo de investigação diagnóstica, mas que esse diagnóstico ainda não saiu. Então, esse estudo de caso, ele vai validar que essa criança tem acesso à sala de recurso, ao atendimento especializado e que seja tratado e que ele seja estudado, que toda desenvoltura, que toda preparação, né, que todo o trabalho que vai ser feito com ele seja em cima da hipótese que o estudo de caso vai estar trazendo sobre a dificuldade apresentada desse aluno, seja na área motora, seja na área intelectual, cognitiva, comunicacionais, socialização, vai ser trabalhado.
Enquanto esse diagnóstico chega, quando o diagnóstico chegar, é tratado a criança conforme o que foi laudado, comparando com o que ele está apresentando. Porque existem muitos laudos que não condiz com a realidade do aluno. Às vezes o laudo está dizendo que o aluno é TDAH, mas todos os sintomas e critérios que o aluno está apresentando é de autista. E muitas das vezes há traços de um transtorno qual não está dentro do diagnóstico. E aí é preciso reencaminhar esse aluno para o profissional da saúde, para que ele avalie também o porquê está apresentando determinados sintomas diferentes do que o diagnóstico está apresentando. Também o estudo de caso não é somente para quem está sob investigação. Ele serve também para esses alunos que já têm o diagnóstico, mas existem barreiras que não contém ali no diagnóstico, dentro daquela especificidade. E o professor, o pedagogo, os profissionais da área pedagógica perceberam isso tanto no ensino regular quanto no atendimento educacional especializado. E o que fazer se esses sintomas ele não está no diagnóstico? O estudo de caso ele traz essa capacidade, essa veracidade do que a criança está apresentando atualmente, né? E ele tem essa responsabilidade de eliminar essas barreiras mesmo que não constam no diagnóstico. Então é para essa razão que o estudo de caso ele é construído. Então todas as vezes que vocês ouvirem falar do estudo de caso, né, vocês vão entender que a precisão dele ser construído, dele ser feito para aquele aluno, é conforme as barreiras apresentadas. Também nós temos diagnóstico que já tem 2, 3, 4 anos. A criança já mudou de suporte, a criança está em uma fase diferenciada, a criança trouxe novos critérios, desencadeou, né, está trazendo comorbidades, já está com patologias, enfim, gente. Toda a realidade dessa criança que está fora do diagnóstico ou da investigação é colocada no estudo de caso. Então, nós temos aí um instrumento verídico, um instrumento atual e um instrumento de potencialidade para a vida desses alunos neurodivergentes, né? E por isso, o decreto hoje, ele não anulou o diagnóstico, né? Mas ele deixou esse diagnóstico para que a saúde, né, resolva essa situação. Mas quem vai decidir a vida do aluno, ao direito ao atendimento educacional especializado, ao direito a um PEI, que é um plano de educacional individual, a direito a um auxiliar da vida escolar, não é mais o diagnóstico, é o estudo de caso. Portanto, é o primeiro instrumento colaborativo a ser construído para que ele tenha base para o PEI e base para o PAEI. Essa é uma realidade, né? Dentro da estrutura do estudo de caso, nós temos aí identificação e diagnóstico, né? Identificar o que é que o aluno está acontecendo. Ele tem diagnóstico? O que é que o diagnóstico diz? Ele não tem diagnóstico não? Vamos encaminhá-lo, mas vamos primeiro buscar as identificações, identificar os eixos, as apresentações, os sintomas que ele está apresentando. Observe que a identificação e diagnóstico, gente, porque tem que procurar saúde, sim. E identificação para começar essa construção, né, para já dar validade ao direito dele, né? Mapeamento de barreiras e habilidades. Mapear tudo quanto é barreiras, se tem diagnóstico, o que ele apresenta e o que ele apresenta na vida real, o que ele está apresentando hoje, porque o diagnóstico já tem 2, 3, 4, 5 anos, e hoje ele está apresentando que tipos de barreiras, né? E habilidades, qual é a potencialidade dele? Ele tem N dificuldades, mas ele tem algumas potencialidades, e quais são elas? Objetivos do PEI e adaptações. Quais são os objetivos que vamos colocar
aqui no estudo de caso para o bem dele. Nós já descobrimos as barreiras, mapeamos as barreiras, toda a dificuldade que ele tem, mapeamos as potencialidades e qual vai ser o objetivo, já que ele está trazendo um critério mais voltado para o TEA, sintomas mais voltados para o TEA. Qual vai ser o objetivo do bem desse aluno? A gente vai colocar aqui no estudo de caso. Que o objetivo geral, objetivos específicos desse aluno no bem dele vai ser X coisa, isso. E a gente traçar isso no estudo de caso, né? A avaliação contínua de resultados. Como vamos avaliá-los? Como vamos adaptá-los dentro do contexto de atividade? Como vamos flexibilizar esse currículo para esse aluno que a hipótese está aqui apontando para um TEA? Cabe a investigação clínica, né, confirmar isso, mas independente, ele vai estar sendo tratado aqui com essa hipótese que está apresentando agora, que está sendo avaliado aqui, dentro da construção do estudo de caso dele, né? Modelo abaixo. Aí eu trago abaixo, gente, um modelo, né, de estudo de caso, a qual os profissionais do AE, com certeza, nesse momento, eles já devem ter tido aí uma aula presencial, uma formação presencial, para saber a fundo sobre como construir o estudo de caso. E o estudo de caso já elaborado para o município dele, né? Eles já devem ter traçado, conhecido o instrumento, se identificado com o instrumento, para construir os instrumentos originais de cada sala, né? Que corresponde à sua escola. Então, assim, nesse momento, o profissional que executa esse instrumento, com certeza está tendo aí uma aula presencial, uma formação sobre isso, né? Embora essa aula aqui é voltada bem mais para o auxiliar da vida escolar, para que ele tenha um entendimento, pelo menos, do que é um estudo de caso e como ele é construído. E aí eu trago aí para vocês no caderno o modelo do estudo de caso, o qual vai ser o modelo para as escolas, né, do município de vocês, a qual ele está aqui preenchido, né? Eu trouxe aqui um estudo de caso vazado, né, preenchido, como ele é, né, de que forma que a gente deve preencher cada item. Aí você vai estar vendo aí, né, no caderno de vocês. Vocês vão dar uma olhadinha, vocês vão estudar a fundo, né, todo esse material, né. Foi aqui, é uma aula bem sucinta, eu acho que vai ser a menor aula, gente, do curso. Essa porque os profissionais responsáveis por essa temática, por esse instrumento, eles vão estar em formação continuada, presencial, por 8 horas. Mas eu trouxe aqui um resumo dessas 8 horas, para que você, auxiliar da vida escolar, pelo menos dê uma olhada, estude, veja a referência bibliográfica que fala sobre estudo de caso, sobre esse material, leia o instrumento, dê uma olhada, não porque vocês têm que executar, porque não é da capacidade do papel de vocês, mas para que vocês entendam e saibam quando alguém disser assim, estudo de caso, um instrumento pedagógico, você já sabe do que se trata e você sabe do que é. E embora esse instrumento também, ele depende de sua fala, ele depende do seu parecer no momento da colaboração. Então, com certeza, o seu profissional, o profissional da sua escola, do atendimento educacional especializado ou de itinerância, ele vai te procurar também para saber como é esse contato do aluno, essa necessidade que ele tem no momento de fazer atividades, que tipo de barreiras eles apresentam, né? Como é que qual a didática que você usa para que ele consiga trabalhar nessas atividades, ou seja, você também vai fazer parte da colaboração desse instrumento, estudo de caso. E tá aí, gente, a aula de hoje, né? Que Deus continue abençoando a vida de vocês, né? E que Ele nos dê a oportunidade de amanhã estarmos aqui novamente, né? Fique com Deus, tenha uma boa noite, até amanhã, se assim Ele nos permitir.